Olá, aqui é o Felipe Lee do Projeto Memorável. Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana Projeto Memorável, que tem como objetivo ensinar pessoas comuns como eu a criar maquetes eletrônicas em apenas 4 horas e 15 minutos de render. É isso mesmo, como você está vendo nessa imagem que eu estou mostrando. E caso você não tenha assistido a primeira aula dessa série de vídeos, eu peço que você pare esse vídeo, volta, assista a primeira aula, que lá eu mostro as oportunidades que você tem no mercado, assim que você aprende a apresentar os seus projetos de forma mais realista, através de maquetes eletrônicas realistas. E nessa aula eu vou mostrar como é possível você conseguir modelar de forma rápida e criar materiais de forma rápida na prática. Eu vou provar para você e você não vai ficar horas e horas como eu fiquei tentando descobrir técnicas de modelagem. Eu vou criar um atalho para você onde você vai economizar muito tempo. Meu objetivo é fazer com que você agregue valor no seu projeto e que você perca menos tempo elaborando a maquete eletrônica. Dessa forma você vai conseguir ganhar mais tempo para você administrar a sua empresa, para você poder ficar com a sua família e entre outras coisas. Mesmo você que utiliza Revit, SketchUp, AutoCAD, não tem problema algum. O Revit é muito simples, basta você importar o arquivo do Revit para o 3D Studio Max, pois o 3D Studio Max e o Revit eles são da Autodesk, como o AutoCAD. O AutoCAD você importa o projeto, o arquivo do projeto do AutoCAD para o 3D Studio Max e baseado na planta você acaba levantando o 3D. E o SketchUp, mesmo não sendo da Autodesk, é possível você importar o arquivo no 3D Studio Max e aí você reaproveita a modelagem e você aplica material, iluminação, câmeras da forma normal através do método que eu utilizo. Então nessa aula eu vou mostrar na prática como eu modelo através do programa 3D Studio Max. Então vamos ao que interessa. Então aqui eu estou com o 3D Studio Max aberto. Se você não tem ele instalado, eu mandei um e-mail no dia 12, foi quarta-feira de manhã, orientando você a instalar o 3D Studio Max na versão 2015, que é o que eu estou utilizando, para você, se você quiser, né, acompanhar essa aula, você instala. E eu também mandei o arquivo para você baixar, que é uma plantinha no AutoCAD, que é essa planta aqui, ó, certo? Pode ver que ela tem 15 centímetros de espessura, tá? Ponto 15 de espessura, eu deixei aqui. Nós temos duas portas, uma janela, que é para a gente poder modelar lá no 3D Studio Max. Por que que eu estou utilizando uma planta do 3D Studio Max e não o arquivo do Revit ou o SketchUp? É porque o SketchUp e o Revit são programas que já vem modelado, tá? Então muitas pessoas também utilizam o CAD, então por isso eu quero me basear uma planta do AutoCAD, porque eu acredito que ainda muitas pessoas trabalham com o CAD e por conta disso os outros programas já vêm com ele modelado. Aí é só uma questão de importar no Max. Então eu espero que você já tenha instalado o Max, caso você queira acompanhar a aula, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer no 3D Studio Max, que é uma sacada que poucas pessoas sabem, muitas pessoas trabalham da forma errada, é você alterar a unidade de medida aqui do 3D Studio Max. Certo? Só que existe um macete, tá? Então você vê aqui Customize aqui em cima, Unit Setup. Aqui eu sempre deixo em centímetros. Tem pessoas que utilizam metros, mas eu prefiro centímetros, porque metros você tem que ficar sempre digitando vírgula. Centímetros você não digita vírgula. Então o metro fica igual a 100. Ao invés de você digitar 1, você coloca 100. Ah, filho, mas puta, é estranho. No CAD eu uso 1 metro, 1 metro e meio, 1,1. Mas você vai se acostumar. Eu prefiro dessa forma, no Max, tá? Então eu deixo aqui em centímetros. E aqui no System Unit Setup, muita gente troca para centímetros também. Mas aqui é a unidade de medida do Max. E o Max, como é feito nos Estados Unidos, eles utilizam polegadas, que são os inches, que é em inglês polegadas. Então aqui você não altera, porque o programa é americano, então deixa a unidade padrão, senão vai dar erro. Então aqui no System Unit Setup, ele já está falando unidade do sistema, você deixa em polegadas. E aqui no Display Units você deixa com centímetros, certo? Então é muito simples. Agora você vê aqui no ícone aqui em cima do Max, clicou nele, clica no Import.
E aí você vai lá, pega o arquivo que eu mandei por e-mail para você baixar. Clique em cima do arquivo, ou dá 2 cliques, ou clica uma vez só, Open. E aí vai abrir essa janela onde vai dizer que você está importando um arquivo do AutoCAD para o Max. E aí a única coisa que você precisa fazer é alterar aqui para metros. E ok, você desenhou em metros, então você tem que importar em metros, tá? Está aqui o nosso desenho. Para eu deixar essa tela maior, vem aqui ó, embaixo, nesse íconezinho, ó, Maximize Viewport. E aí a Viewport que estava selecionada, ele vai maximizar, tá? Maravilha. Vamos conferir se veio na escala certa, tá? Então você vem aqui em Create, tá? Geometry, Box, com o Snap ligado, ó, que é igual o do CAD, certo? Ó, se não tiver habilitado, você clica, aperta o botão direito do mouse. Eu sempre deixo o Vertex e o Midpoint selecionado, tá? Clica, arrasta, clica e sobe, ó. Clicou em qualquer lugar e aqui ele já dá os parâmetros, ó, 15 por 15 por 50 de altura. Então está certo a nossa escala. Para você selecionar o box, você vem aqui ó, na ferramentinha Select, seleciona ele, tá? Para você modificar ele, ajustar, você vem aqui em cima na abinha Modify. Eu não vou ficar explicando item por item porque o nosso tempo é curto, tá, pessoal? Então, aqui na aba da direita nós temos todas as ferramentas para a gente criar objetos, luzes, câmeras, tá? Linhas, né, que são shapes, e bem ao lado da abinha Create, ó, nós temos o Modify. O que é o Modify? É a ferramenta que possibilita você modificar todo o objeto que você criar. Independente do que você criar, você quer modificar, você vem aqui, clica no Modify e aí você consegue ó, ajustar as espessuras, a altura, certo? Quantos segmentos vai ter esse box, que por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então você consegue ajustar de forma muito fácil. Essa é a grande virtude do 3D Studio Max. Ele é uma ferramenta de modelagem e renderização. Não é à toa que muitos filmes são feitos com o 3D Studio Max, porque ele é uma ferramenta específica de modelagem. Então ele é muito intuitivo, é muito fácil você modelar. Tem essa cara meio assustadora, mas quando você consegue entender o Max, é muito fácil você modelar o que você quiser, certo? Então vamos lá. Então eu vou deletar esse box, vou criar um outro, tá? E eu vou mostrar agora o meu método de modelagem. Então é muito fácil. Vem aqui em Create. Deixa eu, antes de mostrar como eu modelo, eu vou explicar como muitos modelam, tá? Geralmente quem trabalha com AutoCAD prefere modelar no CAD e importa no 3D Studio Max já modelado. Eu não faço isso por quê? Primeiro, o CAD ele é muito mais complexo para você modelar qualquer ambiente, certo? Ou qualquer objeto, ou qualquer projeto ou construção. Eu peguei um arquivo simples para a gente também não demorar. Segundo, quando você importa o arquivo do AutoCAD pro 3D Studio Max, ele vem mais carregado. Eu não sei o motivo, mas ele fica um arquivo mais carregado. Eu já testei isso. O melhor método mesmo é modelar por aqui. Mas Felipe, o CAD é muito mais exato. Eu vou te mostrar que o 3D Studio Max também é muito exato. E algumas pessoas eles importam uma imagem do projeto, da planta, por exemplo, e começam a modelar. Eu não gosto porque não fica exato. Tá? Eu gosto de medidas precisas para a gente ter o máximo de realidade possível. Então eu importo a planta do AutoCAD. Muito importante, antes de importar, limpe todo o desenho, tira a textura, nome, porque você não vai utilizar isso. Eu sempre deixo o arquivo aberto, caso eu queira alguma medida, eu venho aqui no AutoCAD mesmo e meço, porque carrega, tá? Carrega o desenho, só coloque o que realmente você vai utilizar. Por exemplo, essa cadeira e as mesas, ou melhor, todas as cadeiras e todas as mesas eu não vou utilizar agora, então deveria ter tirado, mas eu deixei para também não ficar uma coisa tão limpa assim, certo? Então vamos ao que interessa. Eu vou criar um box, eu sempre procuro quinas, tá? Box, eu vou tirar todos os segmentos, ele fica sempre memorizado com o último box que você criou, não só o box, mas qualquer outro objeto. Lembrando, ele sempre abre o Max com Realistic, que é o tipo de visualização da viewport, ele fica um pouco carregado. Dá um clique em cima e coloca Shaded, tá? Que aí ele não fica calculando sombra, certo? Maravilha, criei o box. Aí você vem aqui e clica no Modify para a gente modificar.
Vamos supor que você queira um pé direito ou uma altura de alvenaria de 3 metros. Então você vem aqui ó, em High, dá 2 cliques e coloca 300 centímetros, que são 3 metros, equivale a 3 metros. Maravilha. Eu não vou adicionar nenhum segmento, eu vou deixar 15 por 15, que é o tamanho exato da alvenaria. Para você conseguir fazer esse orbit, você segura o Alt e segura o botão do meio do mouse, clica e você arrasta o mouse, ou mexe o mouse, que ele vai automaticamente fazer o orbit. Tá? Eu uso muito teclado, muito atalho de teclado e mouse. Tá? Outra opção é vir aqui embaixo no orbit e aí você consegue também fazer o comando, mas de forma, a minha técnica, para você conseguir também criar de forma mais rápida, você tem que entender os atalhos de teclado e de mouse, certo? Assim ajuda muito e facilita você a modelar e a mexer no Max, tá? Então, maravilha. Agora, qual que é a grande sacada? É você deixar selecionado o objeto, clica no botão direito, Convert to Editable Poly. O que é o Editable Poly? Nada mais é como se você estivesse desbloqueando o seu box. Como assim desbloqueando? Você fica livre para você fazer o que você quiser com o seu objeto. Pode ver que já mudou a interface do Modify dele. Ó. É como se você tivesse aberto todo o seu objeto. Tá? Então deixa eu fechar as abas porque parece meio assustador, mas não é. Você só usa algumas. Tá? Então maravilha. Se você clicar agora nesse objeto e ir no Modify, você não vai ter mais aqueles parâmetros simples do box. Você vai ter parâmetros mais detalhados, tá? Então, vem aqui no Selection, ele já mostra 5 opções de seleção para você modificar o seu objeto, tá? E o que eu mais utilizo, ó, se você vir no Vertex, pode ver que ele habilita os pontos dos Vertex em pontos azuis e quando você seleciona ele fica vermelho, tá? Então se você vir aqui no Move e selecionar um vertex, ou vértice, enfim, você consegue mover ele, ó, tá? Existe um atalho para o Snap, é o S, tá? Eu desligo nesse caso, ó. Eu quero mover 2, então você seleciona os 2 e move. Se você tivesse apenas no box, você não ia conseguir fazer isso, tá? Mas para a gente modelar esse ambiente de forma rápida, eu vou selecionar o polígono, clicar nele, tá? E mover, certo? Eu acabei não mencionando como o pessoal faz, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acabei esquecendo. Se você vir aqui no Create, você tem algumas opções de criação de objetos, enfim. Se você vir aqui ó, nesse AEC Extended, você tem algumas opções do próprio 3D Studio Max, de, por exemplo, criação de parede. Tá? Então, você pode criar parede através desse método que é muito rápido. Habilita o Snap e aí você vai criar as paredes, ó, certo? Mas eu não gosto desse método porque, por exemplo, como que eu vou criar essas paredes do meio? Tá? Eu vou fazer outra parede aqui, então eu teria que criar novamente e aí depois eu teria que dar um Editable Poly em todos esses objetos e unir eles, então não fica interessante, eu não gosto, tá? Então, fora do AutoCAD que a pessoa já importa o 3D pronto do AutoCAD, existe esse outro método, mas eu não gosto, tá? Acaba dando erro, enfim, não fica uma modelagem tão detalhada como o meu método, tá? E não é tão rápido. Então é mais fácil você já modelar da forma certa. Então eu vou selecionar de novo o nosso box, tá? Que eu converti para Editable Poly, vou selecionar um polígono, selecionei esse polígono da lateral, eu vou começar a fazer extrudes, certo? Então você pode vir aqui no Edit Polygons, em Extrude, você clica e arrasta, tá? Ou o comando Shift E, tá? Do teclado. E aí você vem Modify e com o Snap ligado, né? Você clica e arrasta até aqui, ó. Aí Shift E, Move, alinha. Shift E, Move, alinha. E é assim que eu vou fazendo a nossa modelagem. Então eu vou fazer de forma rápida aqui, ó, para mostrar para vocês
que com o tempo você vai pegar essa prática tranquilamente, certo? Ó, Shift E, clique e arrasta. Aí Move, que é o atalho W do teclado, ou você vem aqui, ó, Select and Move. Shift E, clica, arrasta, Move. Então você faz o que? Shift E, clica no polígono, arrasta, aperta o W, clica aqui e arrasta. Ó. Pode ver, ó, que o Max já te dá a opção de qual eixo você quer mover o seu objeto. Tá? Clica nessa lateral, clica e arrasta. Então você faz também, ó, se você apertar o F3, você vem um wireframe, na vista wireframe, que é essa vista aqui, ó, onde você consegue ver tudo de forma transparente. Você já deixa os segmentos aqui, ó, da janela, tá? E eu já vou explicar o porquê. Então, arrasta até aqui, ó. Shift E, W, clique e arrasta. Shift E, que é o extrude, clique e arrasta na porta, ó. Você faz o contorno da porta também. Shift E, clique e arrasta. Deixa eu ver, opa, clique e arrasta aqui. Shift E, clique e arrasta. E aqui, ó, você clica os dois polígonos e você tem a opção de fazer o bridge, ó. E ele já conecta um no outro, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Shift E, que é o extrude, clique e arrasta. Então, ó, é bem rápido e o desenho ele fica já com as medidas muito exatas, tá? Seleciona os dois aqui, ó, e dá um bridge, certo? E agora, para a gente fazer o vão das portas e das janelas, você seleciona o Edge, aperta F3, seleciona aqui você tem o Window Crossing, que é a opção que você tem de selecionar tudo, ó, apenas passando o seletor aqui, ó, o cursor, desculpa, ó, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Ó. Se você tirar, deixar selecionado, você tem que selecionar o objeto por inteiro, ó, certo? Se você tirar, basta você relar nele que você seleciona. Então você segura o Ctrl e seleciona os dois. E aí você vem aqui e dá um Connect. O que é o Connect? Você cria um edge na perpendicular do que você estava selecionado, certo? Então você leva lá embaixo e aí aperta o botão direito. Eu quero uma porta de 2,10 metros. No eixo Z você move 2,10 metros, tá? Então maravilha. Aqui é a mesma coisa, Connect. Como eu já tenho uma referência aqui de altura, eu vou jogar aqui. E aqui na janela a mesma coisa, certo? Só que aqui são dois connects, então você clica aqui nesse quadradinho ao lado, ó, dois connects, tá? Então eu quero uma janela de 1 metro, eu seleciono, ó, já estou selecionado com ela aqui embaixo, ó. Eu levo até a altura do piso, aperto o botão direito do Move e subo no eixo E, quero 1 metro de peitoril, 1 metro e Enter. E aí eu seleciono aqui, alinho lá com a altura da porta, maravilha. Então o que eu vou fazer agora? Venho em polígono, pego a ferramenta de seleção, seleciono aqui, deleto, seleciono e deleto. E aqui nas portas a mesma coisa, ó. Seleciono, deleto, e aí eu venho aqui em border, seleciono a borda deles, ó, tá vendo? Seguro Ctrl, clique em um e clica na de trás, ó. Você seleciona as bordas, tá? E aí bridge, já fechei, ó. Porque ficou aberto aqui o vão, tá vendo? Seleciono, bridge. E aqui na janela a mesma coisa, bridge. Então está pronto o nosso ambiente, tá? É muito fácil, né? Ah, Felipe, e o piso? O piso você pode criar com plane. Vem Create, Standard Primitive Plane. Deixa eu aproximar mais um pouco. Clicou, arrasta, certo? Vou tirar todos os segmentos. Venho aqui em Modify. O que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão direito e vou converter ele também para Editable Poly. Venho aqui em Edges, ó, mesma coisa, ó. Seleciono os edges da extremidade, crio um Connect e eu dou um Move nesse que eu acabei de criar, nesse segmento, tá? E aí, o que eu faço para copiar esse segmento até aqui e fechar? Ó? Seguro Shift, que é um comando de copy aqui do 3ds Max, clico e arrasto, ó.
tá vendo? Ele já, não sei se está dando para ver porque tá meio ruim nessa cor. Deixa eu mudar, colocar um azul. Aí, ó. Ó, seguro, ó, seleciono o Edge, seguro Shift, clique e arrasto, ó, certo? Então, o Shift ele é um comando de Move. Ó. Se você quiser mover, copiar esse plane para fazer o forro, é só você selecionar o plane, não precisa habilitar nada no Modify aqui, ó. Segura o Shift e arrasta. Aí ele vai pedir para você, você quer copiar ele, uma cópia simples ou instância. O instância é o quê? O que você mudar no de baixo vai alterar nessa cópia aqui também, tá? Então, aí fica a seu critério, deixa a instância ou copy, certo? E para você voltar à opção, você vem aqui em undo ou você clica Ctrl Z. Então, o método de modelagem é esse, tá? Existe um outro método de modelagem para você criar prédios, que fica mais leve ainda, onde você elimina essas alvenarias internas, tá? Você vai eliminando, ó, certo? Na verdade eu já modelo eliminando eles, porque essas alvenarias que não vão aparecer, você pode, deletei uma externa. Você pode deletar, é muito simples, porque o prédio você muitas vezes, de novo, vai repetir ele, você vai fazer a planta tipo e vai repetir ele de acordo com o número de pavimentos que ele tem. Então você vai ter uma vista muito distante, tá? A janela ela fica muito pequena, então muitas vezes ela não aparece nada da parte interna. Então é mais fácil você deletar e assim você vai economizar muito espaço do seu arquivo. Você vai ter uma modelagem mais tranquila porque vai ficar mais leve, certo? Então existem muitas técnicas que a gente utiliza para reduzir o tamanho do arquivo, porque quanto maior o seu arquivo, mais memória RAM você vai utilizar do seu computador. A memória RAM é a memória que vai sendo preenchida conforme você vai criando objetos dentro da cena, certo? Ele vai cada vez mais consumindo essa memória RAM. Maravilha? Então eu não vou me aprofundar mais por conta do tempo, que eu já excedi bastante o tempo. E faça os testes aí no seu computador, tá? Você pode fazer esse teste copiando os ambientes, e aí você pode vir aqui, ó, no Configure Viewports, você vem em Statistics, habilita aqui o Show Statistics, Apply, OK. E aí você faz o teste. Faça o teste aí no seu computador, no sentido de crie com o primeiro método que eu fiz, tá? Modelando todas as paredes de forma integral por dentro e por fora, e aí crie uma cópia de 10 plantas tipos, e aí depois você vê quantos polígonos vai ter e quantos vertex você vai ter, tá? E aí depois você cria uma planta tipo eliminando todas as paredes internas e faz as 10 cópias. Você vai ver que vai dar uma diferença muito grande de quantidade de polígonos e vertex. Eu não vou fazer isso agora para a gente não perder muito tempo, tá? Essa é uma dica muito legal que eu estou dando para você. A vantagem de você modelar a parte interna também é que se você fizer precisar fazer uma cena interna e externa, você aproveita esse modelo que você já fez, tá? E agora eu quero mostrar para você de forma rápida, porque o nosso tempo já se esgotou, com relação à criação de vegetação e objetos como calçada, guia, grade. Então vamos lá, que muita gente tem dificuldade, certo? Então existe uma técnica bem interessante aqui no Max que você pode estar utilizando, que é muito simples, ó. E aí você distribui a grama como você deseja, certo? Vou colocar 250, que está um pouco carregado. Dá uma olhada como é rápido, ó. Aí eu deixo uma variação delas. Eu vou colocar o point para a gente visualizar e eu vou fazer um render rápido para a gente ver como que ficou essa grama, que é uma grama realmente em 3D, ó. E aí basta a gente melhorar a escala, a distribuição, mas deu para perceber como é rápido, como é fácil.
Existem entre a grama outros objetos como pedra, pedriscos, seixos, aquelas pedrinhas brancas que se usa em jardins. E aí aqui é só uma questão de ajustar a escala, né? Como eu falei, a distribuição, ó, é grama em 3D mesmo, tá? Deu para perceber como é rápido, né? Prático. Você pode também escolher, por exemplo, pedras, alguns presets de vegetação, como eu tenho um making off sobre isso, certo? Você pode estar escolhendo e ajustando, ó, escala e tudo mais, tá? É muito interessante. Deixa eu renderizar uma parte aqui apenas para a gente não perder tanto tempo, para você ver como é rápido. Esse método ele ajuda muito a criar cenas rápidas, parte de jardim, parte de vegetação, é muito interessante, ó. E ele realmente é um 3D, então gera sombra, gera reflexão, de forma muito real e muito rápido, né? Olha como eu fiz isso rápido, tá? E um outro método que eu quero mostrar, deixa eu deletar aqui, deixa eu sair da câmera, através de linhas que você pode criar uma calçada muito rápido também, tá? É muito fácil. Você vem aqui, escolhe o tipo da calçada, ó, por exemplo, com guia ou calçada sem guia. Vem aqui em Path e aí você escolhe o caminho. Ó, está criado, mapeado, já tudo certinho. É muito fácil, né? E aí, se você quiser deixar ondulado ou em declive ou aclive, a calçada ela vai seguir o seu alinhamento conforme a sua linha, tá? Para você também utilizar, deixa eu pegar aqui a linha, para você também utilizar para criar muros, certo? Deixa eu apagar aqui a calçada. Ou não vou apagar a calçada, eu vou utilizar ela, só que eu vou mudar, certo? Eu vou mudar aqui para arquitetura, exterior. Aqui, não, eu estou vendo errado. É aqui, ó. Tem grade, tem gradil, ó, vários tipos de grade. É muito fácil. Ó, é muito fácil, ele já cria as grades, só que aqui ele está em modo de box para ele não pesar na cena, tá? Isso daqui é uma coisa automática que o próprio programa já faz isso, ó. Muros, já tudo pronto e pré-definido, certo? Então era isso que eu gostaria de mostrar, o quanto é rápido você criar modelos, modelar o seu 3D através de certas técnicas que poucas pessoas sabem. Então agora vamos falar sobre os materiais. Então vamos iniciar a aula de materiais. Eu não deixei esse arquivo disponibilizado para você baixar, pois você precisa ter um conhecimento maior de iluminação para você estar utilizando ele. Mas apesar de ser uma aula muito simples, né, eu não disponibilizei porque eu quero apenas mostrar como é fácil você criar materiais, tá? Então a gente tem uma cena bem simples, é como se fosse um dormitório, né? E eu incluí alguns objetos dentro dela, tá? Então vou voltar para a câmera e aí eu já fiz um render, certo? Aqui muito simples, tá? E eu quero mostrar como que a gente cria os materiais. Então se você clicar no teclado M, você vai abrir o Slate Material, que é onde você cria o material. Tá? Você vai pensar, poxa, mas que negócio mais estranho. Mas não é muito simples, é porque você está vendo pela primeira vez. Para você criar um material é muito simples. Aperta o botão direito e cria o material aqui, ó. Material, V-Ray, V-Ray MTL. No caso, eu estou utilizando o V-Ray, tá? Que é uma das melhores ferramentas, é um dos melhores plugins que o 3D Studio Max tem para fazer o cálculo do render. O que é o render? É quando você faz o cálculo de iluminação dentro da sua cena e aí você gera aquela imagem realista, a imagem final do seu 3D, certo? E o V-Ray é uma das melhores porque ele é um conjunto onde você cria os materiais de forma muito fácil e o seu render ele é muito realista e o cálculo é rápido, tá? Então é melhor do que o renderizador padrão do 3D Studio Max, certo? Caso você não saiba o que é o V-Ray. Então eu vou criar um metal,
Se você der 2 cliques aqui, ó, nesse material que eu já tinha criado, então nós temos aqui o Diffuse, certo? Que é onde você define a cor do objeto. Aqui ao lado você vê um quadradinho onde você pode inserir alguma imagem para usar como textura. Embaixo você tem a reflexão e a refração. A refração é para você fazer vidros. Então o V-Ray é interessante que é tudo baseado na cor. Se você quiser fazer um espelho, você dá 2 cliques e aí você deixa a cor branca aqui da reflexão, tá? Você vai reparar aqui, ó, deixa eu habilitar o background, que você vai ter um espelho, ó. Deixa eu tirar o Fresnel. Ó, você tem um espelho, certo? Se você, quanto mais preto você deixar, menos reflexão. Quanto mais clara a cor aqui na reflexão, mais reflexão seu objeto vai ter. Então, deixa eu aplicar esse material aqui, ó, nesse objeto. Você vem aqui, ó, em Essing Materials, clicou, ele já aplicou o material, certo? Se eu der um render apenas no objeto para a gente não perder tempo, você vai ver que ele já vira um espelho, ó. Certo? Maravilha. E para você gerar uma reflexão, depois eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, é por cores, tá? Só que qual que é a grande sacada da criação dos materiais? E eu tenho um slide aqui que eu preparei que mostra muito alguns detalhes que a gente acaba não percebendo no mundo real, mas a gente precisa começar a entender para você conseguir trabalhar no 3D e criar materiais realistas. Porque o segredo é o que? Você entender como você chega até o material, certo? Como você cria isso dentro aqui do 3D Studio Max, aqui dentro do Slate Material utilizando o V-Ray. Você entendendo o básico, como você consegue chegar naquele resultado, aí basta você ter boas referências. Então, por exemplo, o metal... Geralmente ele é reflexivo, é um material reflexivo, e o specular dele, que são os brilhos, ele geralmente ele puxa para a tonalidade do próprio metal, ó. Tá vendo amarelado? Se você pegar o conta-gotas aqui, ó, você vai ver, ó, aqui é o diffuse dele, o vermelho forte, e o specular, ó, é um vermelho mais claro, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Então se você comparar com onde não tem reflexão, que é aqui, ó, que é o diffuse dele total, e aqui onde tem a reflexão, ele ainda é avermelhado. E no azul é a mesma coisa, aqui é o diffuse sem reflexão, e aqui não é que sem reflexão, ele está refletindo uma outra parte da própria cadeira azul, então ele está totalmente azul, ó. Se você comparar onde tem a reflexão, o specular, ele é azulado ainda, diferente da madeira, tá? Por quê? Porque geralmente todo objeto que ele é um condutor elétrico, ele se comporta como um metal, onde o specular dele ele puxa a cor do diffuse. Quando ele é um material que não é condutor elétrico, o specular dele ele é praticamente branco, ó. Olha o diffuse dele, ó, é o marrom. E olha o specular dele, certo? Olha a reflexão que causa o material. Ele reflete o que? Ele reflete a cor do entorno, não a cor do diffuse do material. Certo? Então é isso que você precisa entender, tá? Então, para a gente fazer isso, você habilita o Fresnel. Você habilitando o Fresnel, você vai ver uma reflexão da cor do objeto. Então eu vou até colocar um azul aqui, ó, nesse metal, e a gente vai perceber. Deixa eu tirar o Fresnel. Mesmo com o azul, ó, ele fica totalmente espelhado. Por quê? Porque eu tô com reflexão total. Então eu vou diminuir a reflexão e vou fazer um render. Você está vendo que o specular dele, a reflexão dele está lavada, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que habilitar o Fresnel para você poder reproduzir um material como se fosse um metal, ó. Certo? Olha o Fresnel dele, ó. Ele está claro aqui, está bem branco, né? Mas a reflexão ele já está completamente azulada, tá? O certo seria o quê? Para você representar o metal e ter o specular dele mais azulado. Você apertar o botão direito, dar um copy aqui, certo? No diffuse e paste aqui na reflexão. E aí sim você vai ter um metal mais apropriado, tá? É interessante você clarear um pouco, né? Tirar um pouco da saturação da cor, certo? Deixar um pouco mais pro branco. E aí você renderiza, você consegue
chegar mais próximo do metal. Aqui já está um specular mais azulado e a reflexão dele ficou mais azulado ainda. Se você comparar, ó, eu vou voltar no branco aqui, ó, tá? Totalmente branco. Vou deixar cinzentado e eu vou fazer um render. Você vai ver que, ó, tá mais lavado. Apesar que ficou interessante, mas está um pouco mais lavado do que essa outra metade. E aí, para você representar materiais mais porosos, deixa eu voltar aqui, copy, paste, e eu vou deixar mais branco, tá? Tirar um pouco a saturação. Como que você faz? Você vem aqui no glossiness, tá? Se você colocar 0.8, ó, ele já mudou aqui, ficou mais poroso. Aqui tá uma superfície totalmente lisa, né? E agora ele fica mais poroso, ó, tá vendo? Então, essas técnicas que você precisa conhecer na criação de materiais, e aí você consegue, através de referências reais, chegar nesse resultado. Não é difícil, eu vou falar para você que é muito fácil você atingir esses resultados. Porque é muito interessante, por isso que essa aula, como eu disse naqueles primeiros e-mails, é uma das aulas mais importantes dessa série de vídeos, porque o material é o que torna a sua cena o mais realista possível. Não só a criação dele, mas também o mapeamento, que existe um mapeamento do material, a escala do material, certo? Por exemplo, você vai fazer, como agora, a gente vai fazer um piso de madeira, tá? Existe uma escala para o tamanho do deck, do taco da madeira. Existe uma escala para isso. Não é só você jogar a imagem e renderizar. Existe uma escala, um posicionamento. E aí vem a parte de reflexão, parte de glossiness, né? do brilho, ó, por exemplo. Ó, aqui é uma madeira. Ó, tá? Ele não é uma superfície totalmente lisa. Então você precisa aplicar aqui um gloss. Certo? Então eu vou mostrar isso agora para você. Tá? Como a gente faz isso. Então eu vou criar, eu tenho essas três imagens aqui, certo? Onde eu vou usar essa daqui para o nosso diffuse, que é a nossa cor, né? A cor do material, tá? Como vocês podem ver. Então eu vou fazer o que? Você tem duas opções, ou você procura aqui a imagem, você clica e vai até a pasta onde você tem essa imagem no seu computador, ou você clica aqui e arrasta aqui, ó, no Diffuse Map. Tudo que tem aqui também, ó. Na verdade, ele está aqui embaixo no Maps. Todos esses mapas que você pode inserir para criar esse material, você também tem aqui, ó, tá? Pode ver, todos eles estão aqui. Então, por isso que o Slate é fácil, ó. Ele é muito prático, é como se fosse um organograma, tá? E aí, para você aplicar, você seleciona o piso e vem aqui nesse íconezinho verde. Está aplicado. E para aparecer aqui, para você visualizar na viewport, você seleciona aqui o material que você deseja, a textura que você quer mostrar aqui, e vem aqui Show Shader. E aí está aqui o nosso material. Para você ajustar o tamanho, né, da sua imagem, escala, você vem aqui, ó, nessa setinha ao lado no Modify, tá? Pode ver que ele ainda está como box e o VW Map. E aí você pode, de forma manual, vir aqui em Gizmo. Deixa eu apertar a tecla P de perspectiva, que está aqui o nosso gizmo. Você pode ajustar aqui a escala e a posição da forma que você quiser. A escala você vem aqui e modifica a escala, ó, tá certo? Assim tá bom. Acho que é só para efeito da gente entender. Voltar para a câmera, tira a seleção do gizmo, certo? E aí eu vou fazer um render. Deixa eu tirar esse material aqui do metal, deixar ele branco e tirar a reflexão, porque isso pesa na cena, tá? Tudo que tem reflexão, brilho, pesa na cena. Então eu vou renderizar agora e a gente vai perceber a diferença que vai ter. Ó, a nossa cena, inclusive ele já até escureceu porque a luz rebateu aqui no piso, e cores escuras elas seguram mais a luz, então ela rebate menos, então acabou escurecendo a cena, tá? Maravilha. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar reflexão. Como a gente já tem esses outros mapas, tá? Se você der dois cliques, você vê aqui o nome onde está o mapa, né? A textura. E no finalzinho tem underline B, que é o que? É o bump,
que é o bump? É o que gera relevo, tá? E esse daqui é o de reflexão, é o mapa de reflexão. Então, existem mapas para te auxiliar a criar reflexão. Como a reflexão ela trabalha com cores, tá? Então tudo que é preto ela não vai ter reflexão, e tudo que é branco vai ter reflexão. Então ela vai gerar uma certa variação de reflexão nesse material, tá? Então ao invés de você dar 2 cliques e ajustar aqui as cores, eu vou aplicar um mapa de reflexão aqui, ó, no nosso Reflect Map. E automaticamente você já muda aqui também, ó, tá? Fica um Mzinho aqui dizendo que você está utilizando um mapa na reflexão. Então eu vou habilitar aqui o Show Shader. Então nós estamos com reflexão, e se você fizer um render, vou fazer aqui, ó, que está batendo uma reflexão, você vai ver que já mudou, ó, a reflexão aqui da janela, ó. Você está vendo? Deixa eu tirar esse box, afastar um pouco mais ele. Então maravilha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um gloss no mapa também, ó. E aí já vai mudar aqui, ó. Certo? Eu acho que ficou muito forte agora. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o gloss mais claro, tá? Vou utilizar o mesmo do bump. Como eu deixei mais claro, o gloss ficou mais fraco, ó. Tá vendo? Então eu vou renderizar novamente, ó, sem o gloss. Ele fica um espelho, ó. Fica completamente liso a superfície. E com o gloss, o reflexo, eu vou até comparar aqui, ó, pegar só essa parte. Ele já mudou, tá? Então pode ver que ele tem uma variação na reflexão e tem uma variação no gloss também, ó, certo? E aí eu vou fazer o que? Eu vou renderizar aqui essa imagem. Ó, já mudou, porque ela tem um pouco mais de reflexo. Tá vendo? Maravilha. Se for o caso, você pode deixar mais claro essa imagem criando um mapa, mapa standard, color correction, que você muda a intensidade da coloração, da textura, enfim. Você joga aqui, ó, clica no color. Aqui a nossa imagem é como se fosse um Photoshop. Eu posso editar, ó, o brilho dela, eu posso aumentar o brilho e o contraste, ó. Consequentemente vai aumentar também aqui, ó, a reflexão do nosso piso, ó. Tá vendo? Maravilha. E aí você também pode adicionar um bump. Deixa eu fazer um render aqui, ó, pra gente ver melhor. E aí a gente pode adicionar um bump, que é esse mapa aqui. A gente joga aqui no bump. E aí a gente vai criar relevos nesse piso, ó. Tá vendo? E a gente vai perceber talvez melhor aqui, ó. É que a imagem está pequena, né? Então talvez aqui a gente perceba mais. Ó, olha aqui, ó. Ó o relevo, certo? Deixa eu clarear um pouco mais essa imagem. Ela está um pouco escura. Isso daqui é como se fosse um Photoshop também, ó, que você pode clarear a cena, tá? E como se fosse uma pós-produção, antes mesmo de você finalizar ela, tá? Aqui o relevo, ó. Certo? Tá certo que tá bem forte, mas você pode diminuir essa intensidade, mas é só mostrar para você como a gente consegue trabalhar com os materiais, tá? Como é flexível, você pode criar o que você quiser, o que você desejar. E aí, para você conseguir agilizar mais ainda o processo de produção das suas maquetes eletrônicas, então é interessante você criar um padrão de materiais para você que te agradam e criar um template de materiais, como eu vou mostrar agora. Aí você só importar, ó, template alvenaria, ó. Você importa todos eles na sua cena aqui, ó. Deixa eu mostrar.
vista topo, aqui, ó. Quando eu crio um material que eu acho que eu vou utilizar como padrão em várias outras cenas, eu crio esses box, todos eles já mapeados na escala certa, tá, ó. Como esse que é o monocap, que é uma textura, certo? Alvenaria com cimento queimado. E aí você cria esses box para utilizar como referência em novos trabalhos. Então, por exemplo, você quer fazer uma alvenaria com textura, é só você importar esse material e aí você vem aqui, ó, no Slate Material, você pega o conta-gotas, copia o material, aí você aplica aqui, ó, na sua parede e você arrasta o mapeamento para ele, ó, o VW Map que você já tinha mapeado. Ó, ele está na escala e mapeado. Você está vendo como é fácil? Você não precisa ficar criando, demorando. Então, esse é o método para o mapeamento, para a criação de texturas também, certo? Então, isso agiliza muito no processo de criação, no seu dia a dia de produção de maquete eletrônica. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa aula de materiais. Deixa eu zerar aqui, certo? E eu gostaria de aproveitar e agradecer pelos comentários do João Paulo, que falou: sou seu fã, o Douglas, que já é um aluno, muito obrigado, Douglas, pela participação, pelos elogios, pelo Nilson Santos, que elogiou aí a iniciativa da Semana Projeto Memorável. E também das pessoas que me mandaram e-mail, a Mayra Aragão, Fabiola Silva, a Luciana Soares também, muito obrigado. Essas pessoas que me mandaram e-mail, muito obrigado pela interação. Se vocês puderem, deixem aqui embaixo os seus comentários, as dúvidas, não tem problema não, tá? Os comentários aqui embaixo eles servem justamente para a gente se interagir. E também olhe os depoimentos que nós temos também aqui abaixo desse vídeo, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu gostaria de agradecer muito os comentários aqui abaixo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou a sua maior dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ler todos eles. E se você quiser também comentar alguma coisa apenas do vídeo, pode comentar, eu faço questão de estar lendo e respondendo. Como o Davi, que acabou também comentando e perguntando: Felipe, o que você ganha fazendo essas aulas gratuitas, gerando esses conteúdos, ensinando as pessoas de forma gratuita? Eu acabei respondendo, mas eu vou falar aqui novamente. O meu maior objetivo é poder ajudar estudantes e profissionais da área da construção civil a agregar valor aos seus projetos. Existem muitos cursos no mercado que eu conheço que não ensinam da forma correta. Eu não estou querendo falar mal, mas eu sei que eles não ensinam da forma correta. E como eu sei essas ferramentas, eu sei um método que agiliza, que possibilita você criar maquetes eletrônicas de forma mais rápida e realista, porque eu sou arquiteto. Eu sei como é você começar, sair da faculdade e começar do nada, montar o seu escritório, não ter nenhum cliente, ter que fazer tudo. Vai na prefeitura, projeta, atende o cliente, faz o briefing e ainda tem que fazer a maquete eletrônica. Então eu acabei desenvolvendo uma técnica onde eu sozinho consigo fazer isso. Então, se eu sei, eu posso ensinar, pois eu tenho vários colegas arquitetos que me perguntam: pô, Felipe, como que você dá conta? Como que você faz isso? Me ensina. Então, eu acabei ensinando alguns deles, mas eu não tenho tempo para ficar ensinando. Então, o que eu fiz? Eu acabei criando essas aulas gratuitas para eu poder, pelo menos, mostrar para você que está interessado um pouco das minhas técnicas, um pouco da minha metodologia de trabalho. E aí você deve estar se perguntando: mas Felipe, como que eu faço para me aprofundar mais nessa metodologia que você utiliza no seu dia a dia? E o fato é que eu possuo sim uma solução mais completa. E na Semana Projeto Memorável, mesmo eu com o maior cuidado de escolher os conteúdos de grande valor para tentar mostrar para você como funciona esse método, nosso tempo aqui é limitado e eu não vou conseguir explicar tudo para você. Então, mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, novamente, eu gostaria muito de agradecer você de ter assistido essa aula até o final. Se for o caso, comente aqui embaixo, deixe sua dúvida. Seria muito interessante você também curtir o nosso canal no YouTube aqui embaixo, a nossa fanpage, Instagram e tudo mais, certo? E na próxima aula nós vamos falar de iluminação,
câmera, render e pós-produção. É uma aula muito legal e muito importante, certo? Então no dia 15 eu vou estar liberando 8 horas da manhã a terceira aula, então anote na sua agenda para você não esquecer de ver o seu e-mail 8 horas da manhã para você ter acesso à terceira aula, que vai estar recheado de conteúdo de muito valor, certo? Então nos vemos lá e antes eu vou deixar um depoimento de um grande arquiteto onde ele fala da importância da maquete eletrônica para a carreira dele, certo? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Boa tarde, meu nome é Rafael de Aquino, eu sou arquiteto, eu sou proprietário da Aquino Arquitetos, estou há 19 anos no mercado aqui em Sorocaba e atuo em projetos residenciais, comerciais, edifícios corporativos e edifícios residenciais. Eu conheci o Felipe há 8 anos atrás e desde então a gente montou uma parceria boa, uma parceria saudável. Primeiramente a gente iniciou os nossos trabalhos desenvolvendo as maquetes eletrônicas das nossas residências, mas por um motivo aqui do escritório de um pouco mais de agilidade, a gente começou a desenvolver as maquetes eletrônicas aqui mesmo, né? E hoje a gente faz um trabalho em conjunto nos grandes empreendimentos, que é onde a gente não consegue ter uma qualidade e um nível tão alto quanto o Felipe desenvolve hoje, né? Atualmente a gente está bem satisfeito porque todos os clientes têm um resultado muito positivo nessas qualidades e nesse banco de imagens que é desenvolvido. Bom, hoje a maquete eletrônica é um trabalho que não tem como a gente não estar desenvolvendo, porque é onde você consegue ter todas as interfaces do projeto, você verificar as incompatibilidades e o resultado final hoje desse material é fantástico porque você consegue visualizar a sua casa acabada. Hoje o cliente, na verdade, ele fica assim, quando ele se depara com a maquete eletrônica, ele tem uma surpresa, porque ele vê o sonho dele ali materializado. E pelo nível hoje que as maquetes eletrônicas elas têm, a pessoa leiga ela não sabe se realmente é uma maquete eletrônica ou uma foto, porque o resultado é perfeito. Então o cliente em si ele fica extremamente satisfeito com esse resultado. Bom, hoje não tem como você imaginar um projeto sem uma maquete eletrônica, tanto exterior quanto de interior, né? Na minha época não existia maquete eletrônica, então era perspectiva à mão, né? Então era um trabalho complicado. E hoje a maquete ela veio para revolucionar, então tanto os profissionais que estão começando quanto os alunos tem que estar utilizando, não tem como hoje a gente fugir dessa ferramenta. Hoje é de total importância, porque é na maquete eletrônica que o grande incorporador ele vai estar mostrando o seu produto e fazendo a sua venda. Então, hoje o produto de maquete eletrônica que eu desenvolvo aqui no escritório não é o mesmo nível que o Felipe desenvolve para os nossos clientes das incorporadoras. Primeiro pelo nível de qualidade, pelo nível de biblioteca, então é um produto totalmente diferente. Então o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí, de querer desenvolver uma maquete eletrônica de um grande empreendimento no seu próprio escritório. Muitas vezes a gente não tem nem equipamento adequado e nem material suficiente para ter uma boa maquete eletrônica. Então, quando a gente vai nesses grandes estandes de venda, a gente vê a diferença do nível de uma maquete eletrônica sendo bem feita por um profissional, por uma empresa adequada, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a diferença é brutal. Para você que está com uma dúvida da maquete eletrônica caseira que a gente desenvolve no próprio escritório e de uma maquete eletrônica profissional,
dá uma olhada no nosso site que a gente tem esses cases, né, das residências, que são as maquetes que a gente desenvolve aqui, e de um serviço profissional que mais elaborado que o Felipe desenvolveu. E vocês vão estar vendo essa diferença. Então, você que procura uma certa excelência, dá uma olhada nessas imagens, que são imagens que a gente recomenda pelo altíssimo nível de qualidade que o Felipe tem.